escreve no chat e tal, mas se puder falar, melhor. Eu vou, aí só para falar o curso, acho que a grande maioria é engenharia de computação, não sei se tem alguém que não é. Se for engenharia de computação e quiser ir mais rápido, não precisa nem falar, mas melhor, né? Fala qual é o curso, que é engenharia de computação para a maioria, eu acho, não sei se alguém que não é. E o semestre também, só para poder saber como é que tá, né? Tá todo mundo priorizado, como é que estão as coisas. Então, vou passar um por um aí vocês podem me falar isso só para eu ter uma noção boa aí. Beleza? Então vamos lá. E depois eu falo sobre a disciplina, como é que vai ser, toda a parte da programação dela, tudo que a gente está pensando. Então vamos lá. Primeiro, Alan. Beleza, Alan, computação, quinto semestre. Beleza. Então vamos lá, André. Computação também, professor. Quinto período. Quinto período, beleza. Ângelo. Computação e quinto período também. Beleza, Arthur. Computação, quinto período também, professor. Camila. Computação, quinto período também. Tá. Felipe. Felipe. Computação e quinto período. Achei que já tivesse ido ver a novela já. Gabriel. Computação quinto período, beleza. Henrique. Computação quinto período. Irlan. Irlan. Bom, depois a gente volta no Irlan aí. Espera ele. Acho que no intervalo na novela ele volta aí. Isabela. Computação, quinto período. Beleza. João Felipe. Computação, quarto período, professor. Cauã. Beleza. Christian. Computação, quarto período. Leandro. Computação, quinto período. Beleza. Beleza. Irlan, você não está conseguindo digitar nada, você pode fazer o seguinte, cara, já aconteceu isso comigo. Sai da aula e volta. Porque aí quando você sai e volta, você normalmente consegue. Ele também é de computação do quinto período. Tá, beleza. Mas assim, é bom quando acontecer isso, não consegue digitar, sai e entra de novo, que facilita. Aí depois você normalmente consegue. Luciano. Opa, computação também, quinto período. Beleza. Matheus. Computação terciária, primeiro do terceiro. Natan. Computação quinto período, beleza. Paulo Henrique. Computação, quinto período. Beleza. Paulo Otávio. Então, Renato. Computação, quarto período. William. Computação, quinto período. Tá. E Iago. Computação e quinto período também. Beleza. Então a maioria aí, todo mundo da computação. A maioria quarto ou quinto período, né? Acho que tem um do terceiro período, né? Um que resolveu dar uma adiantada aí na disciplina. Não é isso? Beleza. Beleza, então. Isso aí. Beleza, então, pessoal. Vamos falar um pouquinho, então, sobre disciplina, né? Vou abrir aqui a apresentação, vou compartilhar com vocês, para a gente poder falar um pouquinho sobre o que a gente vai ver na disciplina aí. Tá. Aí, agora sim. Agora sim, Irlan.
Saiu e entrou de novo, né? Isso aí. Quando acontece isso, é só sair e entrar de novo que resolve. Funciona. Beleza? Vocês devem estar tendo esse período também, pessoal do quinto período. Beleza, beleza. Então. Vocês devem estar tendo também, acho que, circuitos digitais, né? Acho que vocês estão tendo agora, né? Imagino. Não é isso? Beleza. Pessoal do quarto, eu não sei se está tendo, se já teve. Porque acho que tem um pessoal também que está na grade antiga, talvez, não tenho certeza. Bom, de qualquer forma, vamos lá, deixa eu pegar aqui, abrir aqui a apresentação aqui. Só me achar, hein? Beleza. Aqui. Estão vendo minha tela aí? Bom. Beleza, então. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a disciplina de arquitetura de computadores, né? A gente vai ter 2 encontros semanais aí, né? Na terça e na quinta. Terça é o segundo horário, quinta no primeiro horário. E aí esse aqui é o mais... Vamos ver o que a gente vai falar. Primeira coisa aqui, eu queria saber o seguinte, se pode alguém responder aí. Vocês já tiveram em alguma disciplina aí para trás, é porque está numa grade nova também, eu não sei exatamente como é que está de vocês. Vocês já tiveram para trás em alguma disciplina essa parte de bases numéricas, aritmética binária, né, conversão entre bases? Vocês já viram isso? Sim, né? Em qual disciplina que vocês veem isso normalmente? Você não lembra de ter visto isso, não? Não, beleza, a gente vai falar de novo, tá? Beleza. Ah, você viu em programação. Não, tudo bem. Tá, beleza. Mas a gente vai falar de novo. A gente vai falar de novo sobre esse assunto aí. Deixa eu voltar aqui. A gente vai falar de novo. Tá aqui exercício e breve revisão, mas não é breve revisão, não. É uma revisão para quem já viu e para quem não viu a gente vai falar de novo. Isso aí. A gente vai falar nas bases numéricas, né? A nossa base de contagem, a gente está muito acostumado a achar que só tem uma forma de contar, né? Talvez eles tenham visto isso e não esteja associando ao nome, né? A pessoa falou, às vezes em programação isso é comum de se ver. Em bases numéricas a gente está muito acostumado com a nossa base que é decimal, né? A gente conta, né? Toda a nossa contagem é baseada numa base numérica decimal, da gente, do mundo inteiro, né? Isso acontece porque acontece de maneira geral porque a gente tem 10 dedos na mão, né? Então você olha aqui, tem 5 dedos em cada mão, tem 10 dedos na mão. Então quando a gente vai contando, a gente tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando você chega em 10, o 10 você já não tem um algarismo para o 10, né? 10 é 1, 0. Por que é 1, 0? Porque 10 é uma mão e com 0 dedos. Aí 11, 12, 13, 14 é 1, 1, 2, 1, 3. É uma mão inteira com 2 dedos, uma mão inteira com mais 3 dedos, uma mão inteira com mais 4 dedos. Então, a nossa base é toda decimal. A gente vai até 9, quando chega em 9, você aumenta 1 na dezena. Quando você chega em 9 na dezena, 9 na unidade, você aumenta 1 lá na centena. Então, é sempre assim, sempre vai, os algarismos são de 0 a 9. Mas isso não é a única base numérica que existe. Ela só é assim porque a gente tem 10 dedos. Se a gente fosse um animal com 9 dedos na mão, nossa base ia ser a base 9. Né?
Então a gente vai falar sobre outras bases que podem existir. Quer dizer, pode existir quantas bases do jeito que você quiser. Eu posso ter base 9, eu iria de 0 até 8, né? E aí 9 seria 1, 0. Estou falando muito rápido aqui, mas a gente pode ter várias outras bases. Uma das bases que a gente tem é a base binária, né? Você tem só 0 e 1, né? E na computação, a base binária é muito importante, porque todos os nossos sistemas são sistemas binários. Quem vai ver circuitos digitais agora vai ver que é tudo binário. Por que é tudo binário? Porque é mais fácil a gente construir circuitos eletrônicos em que você tenha, por exemplo, 2 níveis de tensão. Você tem você diferencia entre 2 níveis de tensão, 0 volts e 5 volts, por exemplo. Então, você normalmente usa 0 volts para representar um valor, 5 volts para representar outro valor. Você tem só 2 valores, né? É mais fácil você construir circuitos dessa forma, em que você gere e identifique 2 valores possíveis, 0 volts e 5 volts. Muito comum usar esse 0 e 5, tá? Então, você ter 0 volts representa o bit 0, 5 volts representa o bit 1. Você não tem 10 valores diferentes para associar cada um deles a um algarismo, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem só 2, só para 0 e 1. Então, se usa muita base numérica. Para circuitos eletrônicos é muito mais fácil lidar com uma base numérica binária. Para a gente que é ser humano é mais fácil lidar com a base decimal, porque a gente está acostumado assim desde que a gente nasceu. Então a gente vai falar um pouquinho sobre bases numéricas, a gente vai falar sobre a base binária, sobre a base octal, hexadecimal, né, que são outras bases importantes. Vai falar um pouco sobre conversão entre essas bases, como é que funciona. A gente vai falar isso já a partir da próxima aula, tá? Na próxima aula a gente já começa a falar um pouco sobre isso aí. E um pouco sobre aritmética binária, que é soma, subtração e tal de números binários, né? A gente não vai falar em todas as bases, não, a gente vai focar na base binária, porque essas coisas aqui são extremamente importantes, as bases numéricas, para várias outras disciplinas que vocês vão ter e para a vida profissional de vocês, tá certo? Talvez a base octal seja menos importante, mas a base hexadecimal e a base binária são muito importantes de se saber para tudo na computação. Para entender arquitetura, nem se diga. Para arquitetura de computadores, conhecer a base binária é fundamental, não é só importante, não, é fundamental. Né? Eu vou falar aqui em base binária, lá em circuitos digitais, quem vai ter circuitos digitais agora vai ouvir falar bastante em base binária também. E aritmética binária também, para a gente entender como é que funcionam os processadores, a gente tem que entender sobre aritmética binária, beleza? Então a gente vai falar sobre, primeiro a gente vai esquecer a arquitetura de computadores, assim, a arquitetura de computadores ele dá muito com hardware, né? Entender como que os hardwares funcionam. A gente vai esquecer os hardwares e vai pensar só na lógica, vai pensar só na matemática. Porque o hardware foi feito, ele foi criado para resolver problemas lógicos e matemáticos. Então a gente tem que primeiro entender essa matemática e essas outras bases numéricas, para depois a gente conseguir entender sobre o hardware em si, né? Então a gente vai tomar um tempinho com isso aqui e depois a gente vai entrar na parte da arquitetura mesmo do computador, né? A arquitetura é como que funciona, a gente vai entender como funciona cada parte do computador, certo? A gente vai primeiro falar em o que são as máquinas multiníveis e tal, não vou entrar em detalhes agora aqui não, porque não faz muito sentido, é mais uma forma de você entender, de você modelar, vamos dizer assim, como que funcionam as máquinas e como que você vem desde lá de uma linguagem de programação de mais alto nível, tipo C ou Java, o que quer que seja. Eu não sei, hoje em dia, em engenharia de computação, vocês estão usando qual linguagem de programação? A base do curso está em quê? C. C++. Está em C, né? C, C++, beleza, show de bola. C. Beleza, ótimo. Melhor ainda, sem C, mais fácil para algumas associações que a gente vai falar aqui. Então, mas desde quando você programa em C, até chegar lá no processador fazer fisicamente o negócio, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, máquinas multiníveis. A gente vai fazer um micro histórico da computação. É micro porque é rápido, é um histórico da computação. Só que como não é uma disciplina de história da computação, né? A gente fala de forma rápida aí. Como é que chegou a computação, os processadores chegaram até onde estão hoje. A gente vai falar sobre uma lei muito importante na arquitetura de computadores, nos processadores, que é a lei de Moore.
e a gente vai falar sobre as famílias de processadores, o que são famílias de processadores e tal, entender o que é isso, para depois a gente entrar nos processadores. Na verdade, essa parte de introdução é para a gente ter uma visão geral aí da arquitetura de computadores, e entender como é que as coisas funcionam e quais são os principais elementos de um computador, e depois a gente vai estudar esses elementos um a um, certo? A gente vai destrinchar um a um esses elementos. Primeiro vai falar sobre os processadores, porque são os elementos, o processador é o elemento mais importante, né? É o cérebro do computador. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como que funciona um processador, o que é os tipos diferentes de processador, RISC, CISC, o que é a diferença e tal. Vai falar um pouquinho sobre paralelismo, né? Ou seja, como os processadores podem rodar várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre o funcionamento de um processador. Aqui a gente vai ter uma noção de como um processador funciona, como ele se organiza internamente e tal. Depois a gente vai tentar, vai montar um processador. A gente vai montar um processador do zero, tá certo? A gente vai tentar montar um processadorzinho do zero para ver como que ele funciona. Não é, claro que é um processador bem simples. A gente vai montar um processador, a gente não vai montar aqui um Core i7, nem Core i9, nada disso. A gente vai montar um processador simples, muito simples, que faz pouquíssimas operações, só para a gente ver como é que funciona, como que é a lógica de um processador. Você pode pegar essa lógica bem simples que a gente vai fazer e pensar, pô, um processador mais complexo é isso aqui, de uma forma bem mais complexa. A gente vai falar um pouco sobre, entendendo como é que é um processador, fica mais claro para a gente entender um conjunto de instruções de um processador, como é que se comporta, o que é isso. E a gente falar um pouquinho sobre linguagem de montagem. A gente vai programar um pouquinho bem em baixo nível, lá no processador, né? Linguagem de montagem é o chamado assembly do computador. É a linguagem de máquina também, né? A gente fala. Então a gente vai fazer uns programinhas simples, nada complexos, não é uma... A gente não vai desenvolver nenhum programa barra pesada aqui, mas a gente vai ter uma noção de assembly, desenvolver uns programinhas simples aqui em assembly. Beleza? Depois disso a gente vai falar sobre memórias, então a gente vai ter falado sobre processadores e aí a gente vai falar sobre memórias. Talvez memória seja um segundo elemento mais importante aí depois dos processadores. Os processadores são o núcleo ali onde tudo acontece, mas a gente precisa das memórias para servir de apoio ali, onde vão estar os programas armazenados, onde vão estar os dados com os quais os programas estão lidando. Então, eles são bastante importantes também. E a gente vai falar sobre os diferentes tipos de memória, como é que funciona o endereçamento de memória, né? Como que um programa faz uso da memória, acessa a memória, né? Como que ele endereça a memória, os tipos de memória existentes. E vai falar um pouquinho sobre memória cache também, o que é a memória cache, como que ela funciona, como que ela melhora o desempenho do computador. Depois a gente passa para discos, que não deixam de ser um tipo de memória, né? Quando eu estou falando memória aqui, na verdade eu estou me referindo a um tipo de memória que a gente acaba coloquialmente falando só memória, mas é o que a gente chama de memória volátil. É aquela memória em que você armazena um dado, mas se você desligar o computador, o dado vai embora, o dado é perdido. Né? A memória RAM, por exemplo, a memória cache, são tipos de memórias voláteis, né? São memórias que elas precisam estar com algum tipo de alimentação, né? Ou seja, precisam estar ligadas na energia para funcionar. Se você desliga a energia, você vai embora tudo que tem ali. Os discos são outros tipos de memória, mas elas não são memórias voláteis, são memórias não voláteis, são memórias permanentes. São memórias que você armazena o dado lá e você pode desligar ele da alimentação, desligar a energia, que o dado vai continuar lá, não vai se perder, certo? Né? Então são um tipo de memória também. Não é porque a gente coloquialmente acaba chamando de memória só essa memória volátil, né? Mas se você for bem ao pé da letra, tudo isso aqui é memória. E aí a gente vai falar sobre os discos. Vai falar sobre discos rígidos, vai falar sobre SSD e vai falar sobre discos ópticos, né? E vai falar também sobre RAID, que é uma forma de você organizar os discos aí para ter um certo ganho aí de desempenho ou de confiabilidade no armazenamento. A gente vai falar um pouco sobre o que é isso. Bom, e por último, eu vou dizer por último, depois eu vou dizer por quê, porque tem o último depois do último, né? Mas por último a gente vai falar sobre os barramentos, né?
falo sobre memória, sobre disco. Barramento é a liga que une tudo, vamos dizer assim. São os fiozinhos, as vias. Quando você pega uma placa-mãe, não sei se vocês já olharam uma placa-mãe, tem um monte de fiozinho para lá e para cá, um monte de trilha, a gente fala, né? Que é como se fossem fios de cobre, trilhas de cobre que vão passando para lá e para cá, conectando todos os elementos. E aí esses são os barramentos. Então a gente vai falar como que um barramento funciona e vai passear um pouquinho pela evolução aqui dos barramentos e os tipos de barramento e para que eles servem, né? Essa é a última coisa que a gente vai falar. Eu botei aqui o último, depois do último, que são os dispositivos de entrada e saída, porque esse eu não vou falar aqui. Normalmente não dá tempo de falar, é muito assunto, tá? Pode parecer pouco, mas é muita coisa. Então normalmente não dá tempo e é menos importante. Então não dá tempo da gente falar sobre os dispositivos de entrada e saída. Então normalmente lá no final eu dou mais uma atividade para vocês fazerem sobre dispositivos de entrada e saída, que normalmente algum trabalhinho simples que vocês têm que fazer sobre dispositivos de entrada e saída, para que vocês mesmos vão lendo e entendendo como é que eles funcionam. Eles são mais simples de se entender do que qualquer outro mecanismo aqui. Então, entender como funciona um monitor, uma impressora, um teclado, um mouse, é bem simples, comparado com como funciona um barramento, ou como funciona o disco, ou como funcionam as memórias, ou principalmente como funciona um processador. Então, no final, eu acabo pedindo para vocês fazerem um trabalhinho por conta própria, lá pesquisa, vocês vão entender como funcionam esses depois do último, né? Porque, na verdade, eu não falo em sala de aula, vocês que vão dar uma olhada aí por conta própria. Beleza? Dúvidas até agora aí no conteúdo? Alguém aí não fez nenhuma disciplina de programação? Ou todo mundo já fez alguma coisa de programação? Se ninguém falar nada, eu vou entender que todo mundo já fez, né? Já, segundo período, a gente já pega um pouquinho de... Beleza. Não, mas é porque tem um do terceiro período aí, mas acho que todo mundo já fez alguma programação, né? Não tinha um do terceiro período aí? Foi no segundo, não foi não? Foi no segundo? Então, beleza. Não, mas mas às vezes alguém deixa de pegar, sei lá, né? É só para ver um caso excepcional. A princípio, todo mundo já fez programação. É importante todo mundo ter uma noção de programação, senão o bicho pega. Vamos lá. Como que vai ser a nossa avaliação? Até que se prove o contrário, a gente vai ter... Não tem nada a ver isso aqui. Ixi, caramba. Peraí. Isso aqui tá errado. Mais fácil fazer assim. Estão vendo a tela aí? Não, já parou de ver, né? Ó, beleza. Como é que vai funcionar a nossa avaliação? A gente tem C1, C2 e C3, e aí a gente vai ter algumas... A nota vai ser composta de algumas partes aqui, tá? A gente vai ter algumas atividades da parte de introdução. O que é essa parte de introdução? Essa parte aqui sobre bases numéricas e aritmética binária. E aqui tem essa parte de máquinas de multiníveis, microhistória, essa parte aqui, né? Mas cobre principalmente a parte de bases numéricas e um pouquinho daqui da introdução também. Estou considerando essas duas partes aqui como introdutórias, tá? Então a gente vai ter algumas atividades que vão cobrir essas duas partes aí. E depois a gente vai ter ainda uma prova sobre processadores, tá certo? E duas atividades ainda relacionadas a isso. A essa parte aí de processadores e tal. São duas atividadezinhas aí, né? Então a gente vai ter um dia com uma prova. Então na C1 a gente tem prova. Quando eu digo prova, é porque a gente vai ter um dia que a gente vai parar e falar, agora eu vou fazer uma prova. Aqui são algumas atividadezinhas aí que eu vou dar prazos maiores para fazer. A prova, normalmente, você tem um período mais curto para fazer. Certa atividade, você normalmente envolve ou desenvolvimento de alguma coisa, ou pesquisa, alguma coisa que você demora mais tempo, você tem um prazo maior para fazer, certo? Isso que eu diferencio entre atividade e prova, tá? Atividade você tem aí, às vezes, 15 dias para fazer, 2 semanas para fazer, e a prova você tem um momento para fazer.
né? O momento pode ser um horário na aula, e algumas vezes até a gente faz fora da aula, assim, dou para vocês fazerem, pode fazer qualquer hora aí, mas quando você começar a fazer, você tem 1h30 para fazer, né? Mas muitas vezes eu só faço isso quando a gente está meio curto de tempo, né? Normalmente a gente acaba fazendo dentro da aula mesmo. A C2, a gente vai ter 2 provas, uma prova sobre memórias e uma prova sobre disco, e 2 atividadezinhas também para fazer. E a C3, a gente vai ter uma prova sobre a parte de barramentos, né? E um projeto integrador, vou falar um pouquinho sobre isso. Professor, mas parou em barramentos, não tem aquela parte de entrada e saída? Tá aqui nessas atividades aqui, tá? Da C2. Aqui que tem uma parte de positivo de entrada e saída. Na C3, a gente tem a prova aqui dividida em 2 partes. Desculpa, a nota dividida em 2 partes. Uma prova de barramentos e uma parte que é o projeto integrador. Certo? Esse projeto integrador, não sei se alguém já falou com vocês sobre isso aí. Já falaram com vocês? Não? Em alguma outra disciplina? Ainda não. Tá, vou falar bem rápido, porque isso vai ser explicado melhor, eu acho que depois do carnaval, quando vai estar isso mais bem estruturado, isso aí direitinho. Na verdade é o seguinte, o projeto integrador é um projeto que integra as disciplinas do período. Então é um projeto que envolve a disciplina de arquitetura de computadores e outras disciplinas que vocês estejam fazendo no período. Então, por exemplo, eu acho que o pessoal assim, do quinto período, isso vai variar um pouco de período para período, né? Mas, assim, para o pessoal do quinto período, se eu não me engano, envolve, eu acho que arquitetura de computadores, não sei se é quarto ou quinto, acho que é quinto, né? Que são circuitos digitais. Deixa eu me lembrar qual disciplina mais. Programação avançada? Programação, talvez, acho que é programação avançada. Tem umas 3 ou 4 disciplinas que envolvem. Então, na verdade, é um projeto que vocês vão ter que fazer que envolve conceitos dessas disciplinas todas, tá certo? Mas vocês têm uma disciplina, se eu não me engano, chamada Projeto Integrador, né? E eu acho que vocês já tiveram aula dela, não? Tivemos, mas não o projeto integrador de engenharia da computação, no caso. Foi de quê? Foi das gerais, né? Tá, mas vocês tiveram esse semestre, eu tô falando? Não sei se vocês já tiveram aula esse semestre. É sábado. Não, sábado, ainda não. 8 tá. Então, assim, então aí acho que é o Rogério que vai dar aula para vocês. O professor Rogério, ele vai explicar melhor. Eu vou dar só uma pincelada, que na verdade é o seguinte, é um projeto que vocês vão desenvolver ele tem conceitos relacionados a essas disciplinas todas. Vocês têm uma nota para essa disciplina, né? C1, C2, C3, normalmente. Mas, além disso, esse projeto, o que vocês fizerem, no final vai ser avaliado por cada disciplina envolvida. Então, como tem algumas coisas relacionadas com arquitetura, por exemplo, eu vou olhar do ponto de vista de arquitetura. O cara professor lá de programação vai olhar do ponto de vista de programação. O professor de circuitos digitais vai olhar do ponto de vista de circuitos digitais. Então, ele vai olhar do ponto de vista da disciplina dele e vai atribuir uma nota ao projeto que foi feito de acordo com o ponto de vista da disciplina dele. Sei lá, vou dar uma ideia aqui. Vou supor, vocês fizeram um projeto, aí o professor, o Rogério lá na disciplina de projeto integrador olhou e falou, pô, muito legal isso que vocês fizeram, sei lá, tiraram, sei lá, foi legal, ficou legal, tal, tiraram 8, vamos supor. Tá, beleza, vocês ficaram com 8 dentro do desenvolvimento de vocês, tá? Um grupo, uma pessoa, sei lá. E aí eu olho aqui da área de arquitetura, com a minha visão de arquitetura, olho e falo, pô, legal, na parte de arquitetura de computadores aqui, pô, vocês ficaram com 10. Tá perfeito. O projeto como um todo pode ter ficado com 8, mas do meu ponto de vista, atendeu tudo que eu precisava, ficou com 10. Beleza. E o cara lá de programação, ele pode olhar e falar, beleza, mas a arquitetura pode até estar 10, mas aqui no que diz respeito à programação, vocês deram umas rateadas aqui e vocês ficaram com 7. Entendeu? Então, as notas não precisam necessariamente ser iguais, não. Porque ela pode ter uma nota do projeto em si e tem uma nota do ponto de vista de cada disciplina com relação àquele projeto. Tá claro? O projeto é um só, mas ele é avaliado de acordo com diferentes
pontos de vista, né, dependendo das disciplinas envolvidas, certo? Estou falando de maneira bem geral ainda, porque o projeto ainda vai ser apresentado para vocês, não necessariamente na primeira aula também, e vocês vão desenvolver isso ao longo do semestre, e a gente vai interagindo um pouco também sobre isso aí. Tem um professor lá que vai conduzir, mas sempre com a ajuda da gente, dos professores das disciplinas, beleza? Então a gente vai ter essas avaliações aqui ao longo do semestre, né? E aí é aquilo que vocês já sabem, né? A média é a soma dos 3 conceitos dividido por 3, se ficar maior que 7 está aprovado, se não tem a prova final, lá no finalzinho, né? E a média é maior ou igual a 5, você está aprovado se você fizer a prova final, né? Falar um pouquinho sobre bibliografia. Eu tenho essas seguintes bibliografias aqui, bibliografia básica, que é a Introdução à Organização dos Computadores, Organização Estrutural de Computadores do Tannenbaum, Fundamentos de Arquitetura de Computadores do Weber. Os 3 livros aqui são bem legais. Eu gosto muito de seguir esse livro aqui do Tannenbaum, principalmente, Organização Estruturada de Computadores. Eu dou uma atualizada nele, tá? Eu uso ele como referência. Ele e um outro livro aqui do Stalins, que é esse complementar, tá aqui como complementar, mas eu gosto bem dele, que é o Arquitetura de Organização de Computadores. Eu uso esses 2 livros, mas eu dou uma atualizada em algumas coisas. Esses livros aqui, eles são muito bons, mas às vezes eles vão para uma parte muito teórica e tem alguns momentos que eu gosto de falar um pouquinho na prática também. Então eu dou uma adaptada, eu não vou exatamente no que eles falam, não, tá? Não é que eu vou falar contra o que eles falam, não. Eu vou, às vezes, ter uma abordagem um pouquinho diferente da deles, né? Por uma questão de falar a teoria, mas tentar concretizar também com as coisas práticas, tá? Eles são livros muito bons, né? Mas eles são livros muito bons e muitas vezes muito teóricos. Eu tento dar um viés prático, ou pelo menos de atualizado, assim, né? Mas é um livro que eu me baseio muito aí no que a gente vai falar. Do Tannenbaum e do Stalins. Eu não sei se vocês conhecem esses 2 autores. São autores muito bons, né? São 2 autores americanos, são professores americanos. O Stalins, o Andrews S. Stalins, ele é um professor americano que tem muitos anos que está numa universidade lá em Amsterdã, na Holanda, né? E o Stalins é um professor americano que está na universidade americana, que eu não lembro agora o nome. Mas todos os 2 têm muitos livros na área de arquitetura, de redes e de segurança de redes, criptografia, não sei o que. Eles têm muitos livros, né? Eles têm muitos anos que eles dão aula, eles pegaram todos os materiais deles de aula e tal, e criaram esses livros que são referências no mundo, tá? Se você for dar uma aula de arquitetura e não referenciar pelo menos um dos 2, ou Tannenbaum ou Stalins, muito raro você achar uma disciplina em qualquer universidade do mundo que não referencie pelo menos um dos 2, tá? Eu referencio os 2, eu gosto dos 2. Né? Esse livro do Monteiro aqui, de Introdução à Organização dos Computadores, é legal, acho ele interessante também, assim como esse aqui também, que é do Brasil, Brasileiro também, Fundamento de Arquitetura de Computadores do Weber. Mas eu acho que eles estão mais aqui para, tipo assim, tem alguma coisa que você não entendeu no Tannenbaum, ou não entendeu no Stalins, dá uma olhada nele, que às vezes pode ter uma forma diferente de explicar. Mas eu acho tanto o Tannenbaum quanto o Stalins mais completos, certo? Esse Hennessy Patterson aqui, são livros de bibliografia complementar mesmo, Organização e Projeto de Computadores, Arquitetura de Computadores, uma abordagem quantitativa. Tem um terceiro da série, não botei aqui, não me lembro agora o título. Mas esse Hennessy foi um cara que era um professor de uma universidade de Stanford ou Berkeley, não, acho que é Stanford, não lembro agora. Eles foram responsáveis pela proposição de um tipo diferente de processador. Lá na década de 70, mais ou menos, final, eles propuseram uma arquitetura diferente de computadores. Eram professores que falaram, pô, mas se a gente fizer desse jeito, acho que pode ser melhor. Eles não só propuseram isso, como eles criaram uma empresa e produziram esses processadores, processador chamado MIPS, que fez muito sucesso, ganharam muito dinheiro e tal. E eles criaram, né, 3 livros baseados nessa experiência deles, desse processador que eles criaram, o MIPS. Que é um processador que comercialmente teve um certo sucesso, não existe mais, mas teve um certo sucesso, e academicamente, então, muito forte, assim, né, porque eles colocaram em prática os conceitos que eles tinham, que são aplicados no processador da Intel que vocês têm no computador de vocês hoje, ou da AMD, não importa. Eles não são do Hennessy e Patterson, mas eles foram influenciados por esses 2 caras aqui.
Então tem esses 2 livros. São livros bem mais pesados para quem quer se aprofundar mesmo no projeto de processadores, né, principalmente. Tem esse outro livro aí do Murdoka, que é um livro legal também. É meio que uma redundância dos outros, né, do Stalin e do Tannenbaum. É só para você ter uma outra referência. É sempre bom você ter indicações de livros que, se eu não entender direito o que estava falando aqui, de repente, olhando no outro, no jeito que o cara fala, dá para entender melhor, né? E esse último livro aí do Idoeda Capuano é um livro, na verdade, de eletrônica digital, né, que é uma outra disciplina, né, que vocês estão tendo aí, de circuitos digitais, que aí essa aqui seria a bibliografia básica, poderia ser a bibliografia básica da disciplina, não sei se o professor vai adotar, mas esse aqui é bom como complementar, porque a gente vai usar algumas coisas de eletrônica digital aqui, tá? O que vocês já vão ter visto lá em circuitos, ou mesmo que vocês não tenham visto lá, eu vou falar aqui antes de vocês verem lá, né? Às vezes acontece isso sem problema nenhum, porque eu vou falar de uma forma muito restrita, baseada no que a gente precisa aqui, né? Lá vocês vão ver com mais detalhes e tal. Aqui eu vou falar de uma forma assim bem simplificada para o que é necessário para vocês entenderem como que um processador funciona. Beleza? Tá claro, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Beleza. Beleza. Bom, dito isso, vou ver uma coisinha aqui que eu queria falar para vocês agora, antes que eu esqueça. Eu estou querendo confirmar aqui, mas eu não vou conseguir confirmar isso agora. Depois eu confirmo com vocês. Mas é o seguinte, algumas disciplinas, eu acho, se eu não me engano, a arquitetura está no meio, eu só queria confirmar que é tanta disciplina que às vezes eu posso estar confundindo. Mas até mais para frente eu vou confirmar com vocês, não precisa ser hoje não, só para preparar vocês. Algumas disciplinas, vocês, se não for a minha também vai ser outra, vocês vão ter alguns momentos presenciais ao longo do semestre. Então a nossa aula vai ser aqui, né, virtual, né, online e tal, mas a gente vai ter alguns momentos presenciais. Eu acho que a disciplina, não tenho certeza absoluta, que a disciplina de arquitetura está no meio e é uma disciplina que a gente vai ter encontros, se eu não me engano, mensais. É tudo eu acho, se não me engano, né? Ficou feio isso, mas é um fato. Eu não estou com certeza agora, eu não estou achando aqui, está tentando achar o documento aqui que tinha isso. A reunião que a gente participou, eu não lembro agora não. Mas isso de qualquer forma, as datas exatas que vai ter aula presencial ainda não estão fechadas, né? Isso vai ser a partir de março. Então, para algumas disciplinas vocês vão ter encontros aí, às vezes um pouco mais frequentes, e algumas vão ser pelo menos mensais, né? A gente vai ter uma vez por mês, uma aula lá na FAESA. Uma vez por mês, uma aula, né? Então, ou na terça ou na quinta, a gente vai ter uma aula lá na FAESA, pelo menos uma vez por mês. Não vai ser na terça e quinta, na terça ou na quinta. De acordo com o cronograma que eles estão montando ainda, até por disponibilidade de salas, né? A ideia é você ter alguns encontros presenciais e eles não vão ser todas as aulas presenciais, porque senão a gente vai ter aquela aglomeração de gente na FAESA, né? Que não pode ter. Então, quando você faz isso, tem alguns encontros que são, em algumas disciplinas, vão ser quinzenais, algumas disciplinas semanais, algumas disciplinas mensais, de acordo com a necessidade da disciplina, né? Mas a ideia é já ter, entendo, algum outro encontro presencial, e isso, como vai diluindo, todas as disciplinas vão ser diluídas ao longo dos dias da semana, das semanas do mês, você não vai ter uma fase sempre vazia, não vai estar muito cheia,
né? Não tem o risco de ter aquela aglomeração de gente e tal. E também utilizando as salas que são adequadas ao número de pessoas na disciplina, né? Então, também você não pode ter todo mundo lá, porque a gente não tem salas maiores, né? Então, a gente vai ter que ocupar salas maiores. Independente disso, quem não se sentir confortável para ir, não puder ir, qualquer motivo que seja, que não precisa nem justificar nem nada, essa aula vai ser transmitida também. Essa aula presencial ela também vai ser transmitida da mesma forma que essa aqui agora. Então, vocês também vão poder assistir de casa, interagir e tal. Então, quem não quiser comparecer à FAESA também não precisa, tá? É só uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade, tá? Esses ainda estão sendo fechados, o pessoal ainda está construindo o cronograma disso. Como isso vai começar só em março, na verdade a gente tem até a gente vai ter aula essa semana, a gente vai ter uma semana que vem uma pausa, né, para o carnaval aí, o carnaval que não vai ter carnaval, mas é o feriado do carnaval, a semana de pausa. A gente volta na outra semana. E aí nessa outra semana provavelmente a gente já vai ter uma posição aí da coordenação com esse cronograma, e eu vou poder falar de forma mais concreta para vocês como vai ser esse esquema desses encontros presenciais. Não como vai ser, mas quando vão ser, né? Como vai ser isso, né? Beleza, diga. Uma dúvida. No Claro. cronograma que a FAESA indicou, Uhum. indicou não, deu pra gente, no caso, não teria aula segunda, terça e quarta. Eu acho que teve um outro lugar que ela falou que não vai ser vai ser semana que vem inteira. Você pode me dar essa confirmação? Cara, deixa eu ver se eu... Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Mesmo que eu não consiga te dar essa informação agora, eu te dou, até o final da aula eu acho que eu consigo te dar essa informação. Deixa eu ver aqui, peraí. Bom, no calendário oficial da FAESA, o recesso é de 13 a 17. No calendário oficial da FAESA, 18 e 19 não está aqui com recesso. Mas eu lembro de uma reunião ter falado que dia 18 e 19 não teria aulas. Deixa eu ver se eu consigo confirmar isso aqui agora. Peraí. Bom, vou te dar uma resposta mais precisa daqui a pouco, tá? Pode ser? Beleza, professor. Eu acho que não tem, mas para eu não ficar no acho, eu perguntei aqui e acho que daqui a pouco deu. Aí eu fiquei no acho ainda, né? Mas acho que daqui a pouco já devo ter uma resposta mais precisa aí para vocês. Tá? Bom, vamos lá. Dúvidas aí até agora sobre o que a gente falou, sobre como vai funcionar a disciplina? Ó, resposta precisa já deu agora para vocês que o coordenador já falou, não vai ter aula. Então semana que vem não tem aula a semana inteira, tá? Aí já é uma informação já oficial, tá? Show demais.
Dúvidas aí, pessoal, sobre essa primeira parte? Essa primeira parte que eu tô falando, né, da aula, essa parte aí que eu tô falando mais sobre falei sobre o funcionamento dela, tranquilos? Sobre como vai ser essas provas e tal, né? Beleza. Tranquilo. Então, beleza. Show de bola. Deixa eu só fazer, antes da gente continuar, tem mais algumas coisinhas que eu queria falar. Posso só fazer uma chamada rapidinho? Para ver aqui. Para ver aqui. Presentes, quantos são ausentes. Vamos lá. Fazer uma... Vou fazer a chamada aqui, mas a chamada para ficar mais rápido, em vez de eu ficar chamando todo mundo aqui, senão a gente demora muito tempo, eu faço olhando aqui a lista de presentes aqui na... Minha disciplina aqui que é mais fácil. Espera aí, vamos olhar aqui. Tá, a lista de presentes está aqui. Deixa eu só passar isso para chamada. Vamos lá. Alan tá aí, André tá aí, Ângelo tá aí, Arthur Boguski não tá aqui, mas Arthur Guizan tá aqui. Breno não tá aqui, mas Camila Bassete tá aqui. Depois disso, Felipe Dias tá aí. Gabriel Vasconcelos tá aí, Guilherme tá aí, Henrique tá aí. Irlan não tá aí, mas estava, né? Acho que foi embora para ver a novela. Isabela tá aí. João Felipe tá aí. Cauã tá aí. Christian tá aí. Leandro tá aí. Luciano tá aí. Matheus tá aí. Natan tá aí. Paulo Henrique tá aí. Paulo Otávio tá aí. Pedro Henrique tá aí. Renato tá aí. William tá aí. E Iago tá aí. Tá certo, né? Faltou pouca gente. Só o Irlan que foi embora para ver a novela. E foi para ver Big Brother. E o Arthur e o Breno. Pouquinho, gente. A maioria tá aí, então. Foi ver a Carol com K. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos continuar um pouquinho? Vou falar um pouquinho mais aqui. Antes da gente encerrar, aproveitar que a gente ainda tem uma meia horinha. Vou aliviar para vocês. Hoje eu acabo uns minutinhos mais cedo, mas também não meia hora mais cedo, né? Uma outra coisa que eu esqueci de falar com vocês. Vocês devem ter percebido que o água de vocês ainda não tá bonitinho lá não, tá? Eu ainda tô devendo essa aí para vocês. Então, até depois do carnaval vai estar bonitinho lá, tá? Vai estar com todo o material lá, tudo organizadinho, tudo certinho. Antes do carnaval não me comprometo não, mas depois do carnaval, na semana seguinte já vai estar tudo jóia. Para hoje e para amanhã vai estar lá o link direitinho da aula aqui. E aí as aulas, né, à medida que eu for dando, estão sempre sendo gravadas, e aí lá no AVA eu disponibilizo sempre o vídeo lá, né, para vocês poderem assistir. Quem não assiste no dia, assiste depois, ou perto de prova, coisa assim, se quiser reassistir a aula, vai estar sempre disponível lá. Tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa primeira parte aqui nossa, que é a solução sobre as bases numéricas. Então, vou falar aqui rapidinho.
não vou entrar, a gente vai continuar falando isso na próxima aula, né? Agora eu vou só dar uma pinceladinha aqui inicial, né? De alguma coisa que eu já falei, acabei de falar aqui, né, quando eu estava falando sobre as bases numéricas, que enquanto nós, seres humanos, estamos muito acostumados com a base decimal, que a gente conta de 0 a 9, né, que isso vem do fato da gente ter 10 dedos na mão e tal, né, nos computadores se usa muito o sistema, né, de numeração baseado na base binária, né, da base binária, sistema binário. Binário porque no computador os números são todos convertidos em impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos podem ter, né, níveis de tensão de... É mais fácil você construir circuitos que trabalhem só com 2 níveis de tensão, 0 e mais 5 volts, por exemplo. Pode ser um exemplo, podia ser 0 e 12 volts, podia ser menos 5 e mais 5. Não importa, são 2 valores de tensão que representam o 0 ou o 1, certo? Da mesma forma que aqueles algarismos que a gente está acostumado, a bolinha ser o 0, o tracinho na vertical ser o 1, né? E tudo isso representam as quantidades 0, 1, 2, 3. Nos circuitos digitais eu tenho 0 volts e 5 volts para representar a quantidade 0 e a quantidade 1. Bom, na verdade, a gente tem uma outra diferença entre a forma como os computadores trabalham com os números e a forma como os seres humanos trabalham com o número, que é a limitação na precisão dos números. Ou seja, de maneira geral, um computador ele trabalha com números com uma precisão finita e fixa. Então, normalmente, você não consegue representar qualquer número que você quiser. Você tem uma limitação. Você tem um grau de precisão, né? Enquanto para os seres humanos isso não existe. Para os seres humanos está limitado por limitação. Então, eu sempre posso botar um número mais preciso. Sei lá, o número π, por exemplo, que você sempre pode colocar um númerozinho a mais. Π é o que? É 3,14. Não, mas se quiser, você pode escrever 3,141. Ah, não, você pode escrever 3,1415. Não, você pode escrever 3,1415, 92, 65, 35. Você pode sair botando dígitos a mais do jeito que você quiser. Então, a representação dos números para os seres humanos, elas são infinitas, né? Ou seja, pode representar número com infinitas casas decimais. É só você ter paciência de escrever nas casas decimais e se não couber um papel, você pega outros números, né? Então, você sempre pode aumentar a quantidade de dígitos que você usa para representar uma determinada grandeza, né? Então, por exemplo, a gente pode usar aqui, para representar um ano-luz, dizer que é 9,4605,284 vezes 10 a 15 metros. Posso botar mais casas decimais se eu precisar. Que o universo observável tem 13 bilhões e 700 milhões de anos-luz. Que uma molécula de água tem 3 vezes 10 a menos 23 gramas. Então, estou indo desde números gigantes aqui, até um número um pouco menor, até um número muito pequeno, né? E com a precisão que eu quiser. O tamanho que eu quiser e a precisão que eu quiser. Já quando eu estou lidando com computadores, eu tenho que normalmente lidar com números de precisão finita, né? Os números não podem ter uma quantidade infinita de dígitos, por exemplo, porque eu tenho um tamanho de memória finito disponível para armazenar o número, né? Então, por mais que eu queira fazer um número gigante, eu vou ter, sei lá, meu computador com 8 GB de RAM, 16 GB de RAM. Não dá para botar um número que não caiba em 8 GB de RAM e dizer, o número vai ser muito grande, mas vai ser finito, certo? Então, essa natureza finita dos computadores, o fato de você não ter disco infinito, não ter memória infinita, faz com que a gente tenha que lidar com números que possam ser representados com um número fixo de dígitos, é o que a gente chama de número de precisão finita, né? Eu posso, por exemplo, fazer uma coisa simples, um número bem simples, aqui bem pequeno, o seguinte, por exemplo, que é um número de precisão finita, são números inteiros que são representáveis por 3 dígitos decimais, sem ponto decimal e sem sinal. Então, por exemplo, isso aí é um conjunto com 1000 elementos, é o 000, 001, 002, 003, 004, até 999. Isso é um número de precisão finita, porque é um número que eu sei onde ele começa e eu sei onde ele termina, ele não tem, nesse caso nem tem casas decimais, né, mas poderia ter 1, 2, 3 casas decimais, não importa, mas é um número fixo de casas decimais. O problema disso aqui é que eu posso,
Se eu somar dois números desse conjunto, pode ser que dê como resultado um número que não faça parte desse conjunto, né? Se eu somar, por exemplo, 500 com 500, vai dar 1000. 1000 não faz parte desse conjunto. Esse conjunto é de 0, 0, 0 até 999. Então, na aritmética computacional também tem esse problema. Tem um conjunto infinito de números e muitas vezes operações com esses números vão dar como resultado números que não fazem parte desse conjunto aí de números possíveis, né? Tipo aqui, ó, 600 mais 600, 3 menos 5, que vai dar menos 2, 50 vezes 50, que dá 2.500, 7 dividido por 2 dá 3,5, que tem casa decimal, que lá não tem. E aí, por este motivo, muitas vezes, se eu for fazer a conta desse jeito aqui, é diferente desse jeito aqui, ó. Então, não deveria ser, né? Isso aqui é a propriedade distributiva da soma e da subtração. Isso aqui deveria ser igual a isso. Na aritmética do ser humano, isso é igual a isso. 400 menos 300 vai dar 100, com mais 700 vai dar 800. 700 mais 400 dá 1.100, com menos 300 dá 800. Então, era para dar a mesma coisa. A diferença é que aqui, quando eu pego 400 menos 300, dá 100, que cabe. É um número que cabe nesses 3 dígitos que eu fixei. Quando eu somo com 700, dá 800, que é um número, o resultado também cabe nesses 3 dígitos. Mas se eu fizer isso aqui, ó, 700 mais 400 dá 1.100. Dá um erro, dá um número que não cabe nos 3 dígitos. Tem 4 dígitos, 1.100. Então, se não cabe, esse resultado aqui já vai dar errado, vai dar alguma coisa errada. Então, essa alguma coisa errada não pode ser igual a 800. Então, muitas vezes, fazer isso é diferente de fazer isso, certo? Assim como fazer desculpa, essa não é propriedade distributiva, não, essa é associativa, né? Aqui é que é distributiva, né? Que eu distribuo um produto. 5 vezes 210 menos 195, teoricamente, é igual a 5 vezes 210 menos 5 vezes 195. Mas em precisão finita pode não ser, porque 210 menos 195 dá 15. 15 vezes 5 vai dar 75. Ou seja, todos os resultados parciais aqui são números que cabem em 3 dígitos. Aqui não. 5 vezes 210 vai dar 1050. 1050 não cabe em 3 dígitos, certo? Então, isso aqui vai dar um resultado, um erro. Então, é isso daqui que vai dar lá 75, vai ser diferente de um erro que vai acontecer aqui. Então, sempre que eu tiver um número de precisão finita, pode acontecer da ordem dos fatores aqui, né, da ordem das operações, alterar o resultado. Quando não deveria na forma normal, né, mas pode acontecer. Certo? Claro que eu estou botando números muito pequenos aqui, só 3 dígitos, pessoal, no computador, muito mais que isso. Mas também é finito, certo? Também é finito. Estou botando aqui números menores para ficar mais claro da gente falar sobre isso. Tá? Então, números que tem, os computadores normalmente trabalham com números de precisão finita, porque eles têm memória finita, né? Tem recursos finitos. E aí, sempre que eu tiver uma operação cujo resultado é maior do que o maior número do conjunto, ou seja, maior do que 999, no nosso caso aqui, isso é uma operação chamada de overflow. Overflow quer dizer transbordou. O número é maior do que cabe. Eu só podia ter número de até 3 dígitos, deu um número com mais de 3 dígitos. Então teve um overflow. E pode acontecer também de eu ter operações cujo resultado é menor do que o menor número do conjunto, que é um underflow. Ele está menor. Deu um número negativo, não podia dar um número negativo, o número tinha que ser sempre positivo. Né? Deu 0,1, sendo que não é de 0 a 999, né? Então deu um número negativo. Então esse é um underflow. É um resultado menor do que o menor número, certo? Então tem o overflow e o underflow. E tem também algumas operações que não são nem maiores nem menores, mas não pertencem ao conjunto. Por exemplo, esse aqui, ó, 7 dividido por 2, dá 3,5. 3,5 não é maior do que o maior número representado, que é 999, não é menor do que o menor número, que é 000, mas é um número que não pertence ao conjunto, porque tem uma casa decimal. Então isso o resultado é um erro também, seria um erro, um resultado que eu consiga representar com 3 dígitos, mas não é nem overflow nem underflow, certo? Esse aqui é um overflow, esse aqui é um underflow, esse aqui é um overflow, esse aqui não é nem underflow nem overflow, mas é um erro. Essa é a última aqui. Beleza? Bom,
Isso é só para falar com vocês que, então, as operações com números, elas têm essa limitação, né, que a gente vai ter que tomar cuidado, né? Vocês, em programação, vocês têm as variáveis, por exemplo, tem tipos, né? Tem um inteiro, tem byte, né? No C lá tem char. Então, e tem lá a quantidade de, né, os valores que são admissíveis para essas variáveis. E sei lá, você pode ter overflow, pode ter underflow, né? Vocês já viram isso, né? Bom, eu vou fazer o seguinte hoje, vou parar um pouquinho mais cedo, porque eu quero começar a falar sobre sistema de numeração, mas assim, não adianta nada eu falar hoje sobre sistema de numeração binário, desculpa, decimal, que daria tempo de falar hoje sobre decimal, ou talvez até sobre o binário, não sei, e não falar sobre octal e hexadecimal. É importante eu falar sobre eles todos juntos para poder a gente fazer um paralelo entre eles, entender melhor, tá certo? Então vou deixar para a próxima aula a gente começar a falar sobre o sistema de numeração, sobre os 4 principais sistemas de numeração com os quais a gente vai trabalhar, que é a base binária, a base decimal, a base binária, a base octal e a base hexadecimal. Então a gente vai falar sobre eles e sobre a conversão entre números dessas bases, transformar um número em octal, em decimal, em hexadecimal e assim por diante, tá? Então a gente vai falar na próxima aula sobre as bases e sobre a conversão entre essas bases, certo? Essa parte de sinal e magnitude, estou olhando aqui, sinal e magnitude, eu acho que a gente vai deixar mais para talvez na outra aula, vamos ver. Mas pelo menos os complementos a gente vai deixar, mas pelo menos sobre as 4 bases principais e as formas de transformar de uma base para outra, a gente vai falar, vai fazer uns exercícios, beleza? Para a gente dominar isso aí bem. Em uma aula a gente consegue falar sobre as 4 bases e sobre como converter dados, né, números de uma base para outra. Beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Só uma introdução, a gente não começou com conta nenhuma, só falando sobre essa questão de precisão. Diga. Desculpa interromper. Deve? Eu não sei se você está usando o notebook ou alguma coisa, ou o microfone, se é perto do touchpad, porque quando você... Dá para ouvir alguma coisa arrastando assim, quando você está falando e meio que corta a sua voz. Ah, desculpa, pessoal. Não, tudo bem, só avisando mesmo. Mas deu para entender? Ou não, deu para ficou entender, complicado? foi pouca coisa. Ah, Foi não, só beleza. alguns momentos assim. Não, vou tomar cuidado então. Bom, eu queria dar essa noção, né, sobre a precisão dos números, o overflow, o underflow, que a gente vai falar sobre isso mais para frente. E aí na próxima aula a gente vai começar a falar sobre as primeiras bases numéricas, né? Vai fazer uns exercícios aí de conversão de uma base para outra. Beleza? Vou deixar vocês por hoje então. Vocês aproveitarem aí que acabar um pouquinho mais cedo, normalmente não é assim, normalmente a gente vai até o último momento, até as 10 mesmo, beleza? Mas hoje vamos pegar mais leve, a gente viu como é que é a disciplina, já até começou a falar alguma coisinha. Na próxima aula a gente começa a falar dessa parte aqui de conversões, de bases numéricas e conversões, beleza? Agora vocês podem ir lá ver a novela mesmo, que vocês estavam querendo ver aí. O Matheus perguntou sobre os slides. O Matheus, é o seguinte, eu não botei ainda, porque eu não organizei o AVA, mas assim que eu organizar o AVA, que eu falei com vocês que eu prometi para depois do carnaval, os slides vão estar todos lá, beleza? Todos os slides vão estar disponíveis lá. Eu não vou me comprometer antes do carnaval, não, porque vai ser uma promessa de político, vai ser uma promessa que eu não vou cumprir. Então, depois do carnaval, vai estar direitinho pra lá. Beleza? Boa noite aí pra vocês, pessoal. Valeu, boa noite. Até quinta, né? Quinta-feira que é a nossa aula. Boa noite. Falou, professor, boa noite. Falou.